uma pequena pregação de 10, 15 minutos sobre a mulher. Aí eu tive que me esmerar e tentar suprimir o máximo, porque falar de mulher não é possível falar em 10, 15 minutos. Mulher é um presente de Deus. É uma maravilha que Deus criou. Embora hoje seja o Dia das Mães, eu estou falando para todas as mulheres, né? Aquelas que são e aquelas que não são ou que serão mães. Por que... Sim? Por que eu digo isso, irmãos? Porque eu consigo observar situações que eu entendo que somente uma mulher pode passar. Por exemplo, engravidar, ter um filho, a dor do parto. Eu provavelmente morreria na primeira contração. Provavelmente. Certo, Edgar? Quer outro exemplo? Ciclo menstrual. Eu, no primeiro dia, estaria anêmico. No quarto dia, possivelmente entraria em coma. No 7º dia, fatalmente eu iria a óbito. Eu morreria. Então, são situações que eu vejo convivendo com a minha esposa, a minha filha, convivendo com as mulheres do nosso ciclo social, que são situações que, para mim, somente vocês podem suportar. Por isso que eu digo, para ser mulher tem que ser muito... Mas sabe o que é mais especial nisso tudo? Joso, sabe o que é? Sabe o que é mais divino nisso tudo, Joso? É que Deus já sabia disso. Mas não sou eu que estou falando. Olha lá, ó. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Abram lá rapidinho. Quem puder ler, vai ser muito bom. Um homem, se puder ler, eu agradeço. Cabra macho. Gênesis capítulo 2, versos 18. Deus já sabia disso, não é? Obrigado, irmão. É isso mesmo. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Alguém quem? Uma mulher. Eu acho que Deus Deus é tão maravilhoso que ele já sacou o tipão do Adão. Não é o Adão da Rose aqui não, tá? É o Adão da Eva, lá do paraíso que eu estou falando. Ele já sabia, Deus já sabia que possivelmente um homem sozinho não teria condição de viver sem fazer uma besteira. Fatalmente foi isso. Por isso que ele criou vocês, mulheres. Deus conhece as nossas dificuldades, falo do homem. Deus conhece as nossas fragilidades, as nossas inseguranças. E o homem tem fragilidades, inseguranças. E Deus sabe que algumas fragilidades, algumas inseguranças, somente a mulher pode preencher.
essas fragilidades que sentimos, essas dificuldades, esses medos. Quantas vezes você, homem, chegou em casa, sua esposa, ou se você não é casado, sua mãe, você está bem hoje? Só no olhar. A mulher tem essa percepção. Uma mãe, quando escuta seu filho recém-nascido chorando, olha que impressionante, ela tem a capacidade de identificar que choro que é. Se é alimento, se é dor, se é uma cólica. É de fome. Mas olha a beleza de Deus nessa criação da mulher. Ela tem a capacidade de dar o alimento para o seu filho, para o seu bebê, de amamentar. Isso é uma característica provedora. Mulher, se alguém falar o contrário, manda falar comigo com madeira depois. Você é provedora do seu lar? Sim. Por isso Deus criou você. Quando o filho está doente, quem o filho espera que vai atender? O Alisson? Joel? Não. Ele espera que a mãe vá. Porque o filho sabe a capacidade que a mãe tem de enxergar o cenário. A capacidade que a mãe tem de identificar a necessidade. Ele sabe. A capacidade que a mãe, que a mulher tem de agir. Então é alguém que podemos confiar. Eu sempre gostei que minha mãe me tratasse quando eu era doente. Meu pai não estava nem aí. Né, Pamela? Falo da Pamela, que a Pamela é minha prima e irmã. Nossos pais são irmãos, para quem não conhece, para quem não sabe. Mas mulher, você é uma pessoa que a gente pode contar. É uma pessoa que a gente pode confiar. Você nos traz segurança, apoio, nos traz alento. É alguém que podemos contar. E na Bíblia existem vários exemplos de mulheres já empoderadas naquela época. Isso não é algo moderno. Eu quero trazer alguns exemplos para você. E mulheres que fizeram a diferença por conta de características que nós acabamos aqui de explanar. A primeira, Abigail era casada com Nabal, um homem ruim, rude. E esse homem insultou Davi. Davi era futuro rei. Abigail, ao saber que Davi estava com 400 soldados e que viria, provavelmente, matar todos da sua casa, destruir a sua casa, ela não se desesperou. Ela agiu rápido. Ela prepara um banquete e ela vai ao encontro de Davi no campo. Pediu o quê? Perdão pela besteira, pela bobagem, pela inconsequência do seu marido. Ela usa palavras sábias para convencer a Davi a ter uma carnificina. E Davi era especialista nisso. O que essa mulher representa? Ela representa uma mulher pacificadora e uma mulher estratégica. Ela nos ensina que a sabedoria, ela pode desarmar o ódio.
e que uma intervenção inteligente pode salvar toda uma família de uma tragédia. Por isso que Deus fez você, mulher. Abigail, ao final, acaba casando com Davi. Depois vocês podem ler essa história muito bonita. Essa grande mulher, Abigail. Davi amava muito essa mulher. Uma outra mulher que me apresenta no estudo, Débora. Débora, ela era uma profetisa, uma juíza, né? Naquele tempo de Israel, na sua época, era uma líder política e espiritual. Tá? Então, quando o povo estava sendo oprimido, ela convoca o general Baraque para a guerra. Só que aí tem um problema, uma situação. O general Baraque, um especialista em guerrear, um estrategista de guerra, um homem bom de briga. Ele estava com medo. Ele estava inseguro. E ele pede algo inusitado para Débora. Ele diz assim: eu vou, só se você for comigo para o campo de batalha. Olha só, tamanha autoridade e liderança desta mulher Débora, para que um general a convidasse para estar com ele na guerra, porque ele estava inseguro, com medo. Muitas vezes eu tive medo de muitas coisas. Eu convoquei a minha esposa para ir comigo na guerra, para o campo de batalha. Porque eu entendi a característica dela de liderança, a característica que ela tem de autoridade. Então, quando Débora vai ao campo de batalha, o que ela traz? Ela traz a coragem necessária para que aquele exército vencesse. Olha só que característica que Débora representa. Uma mulher de posicionamento. Ela mostra que com a direção de Deus, a mulher pode ocupar lugares, sim, de autoridade. E que a sua presença tem a capacidade de encorajar, trazer segurança para aqueles que estão ao seu redor. Essa é uma característica sua, mulher. Autoridade, liderança. Nada novo até aqui. Esse negócio de empoderamento dentro das suas proporções. Ruth é a terceira e última mulher que eu trago. Até porque o pastor Horst me deu apenas, como eu falei, 10, 15 minutos para falar. Mas eu trago, para a gente finalizar, Ruth, uma viúva estrangeira. Ruth decide decide não abandonar a sua sogra mediante um caos que aconteceu na família de Noemi. Seu marido morre, seus filhos morrem. Ela estava só. E Ruth decide não abandoná-la. Então Ruth, ela deixa o seu país, deixa seus deuses para servir ao Deus de Israel. Ela trabalha juntando espigas para sustentar Noemi e a ela. E por sua conduta íntegra, sua conduta de lealdade, ela acaba se casando com Boaz, que era um homem rico, que era o dono daquelas plantações. E ela torna-se
bisavó do rei Davi, e ela faz parte ali da linhagem de Jesus Cristo. O que ela representa? Qual que é a sua característica? Uma mulher de fidelidade e resiliência. Resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de, mediante o caos, mediante uma situação complicada, não se abater, assimilar aquilo, reverter o quadro, criar situações para seguir, não desistir. Então Ruth prova que o caráter, a lealdade e tempos de crise constroem um legado. Ela representa uma mulher que não desiste diante da perda, mas confia na previsão divina. Mulheres, vocês são um presente de Deus. Eu agradeço a Deus por ter colocado boas mulheres na minha vida, que me puderam hoje falar de algumas características que eu vejo nelas. Então eu convido você, mulher, agora a levantar, quem puder, se levantem. Nós vamos orar por você. E eu convido você agora a fechar os olhos e identificar qual característica se assemelha mais com você. Feche seus olhos. É a sabedoria de Abigail? É a coragem de Débora? Ou é perseverança, resiliência de Ruth? Essa oração também cabe para os homens. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra que é viva e nos espelha em mulheres tão reais e corajosas. Pai, hoje pedimos que o Espírito Santo visite o coração de cada mulher aqui. As dê, Pai, sabedoria de Abigail, para que saibam quando calar e quando agir, protegendo as suas casas, sua família, com palavras que trazem paz e cura. Ó Pai, o posicionamento de Débora, para que não tenham medo, as dê esse posicionamento, mas que sejam vozes que encorajem, impulsionem aqueles que estão ao nosso redor a cumprir o teu propósito. As dê, Pai, a lealdade, a resiliência de Ruth, para que nos dias difíceis elas não fraquejem e que essa constância ela possa escrever um legado de bênção para as gerações que virão. Senhor, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que ouvimos do Senhor. E que ao sair daqui cada um de nós leve a consciência de que fomos chamados para edificar, liderar e amar conforme o teu coração. Que a nossa identidade, a nossa vida esteja firmada em Ti e em nada mais. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Josu, pode sentar, mulheres.